Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu trago aqui para vocês um projeto britânico que homenageia, mais do que homenageia, eu digo até que reverencia os anos 60. Que esse projeto é o Death by Chocolate, que lançou 3 álbuns entre 2001 e 2012. Eu vou mostrar só os 2 primeiros, porque o último de 2012 eu não tenho. Então, como é que surgiu esse projeto então? Um dos chefes ali do selo Cherry Records, chamado Mike Always, é fissurado pelos anos 60 e resolveu homenagear essa década chamando alguns músicos ali do selo. Chamou ali o Jeremy Butler, o John Austin e o Matt Green, se não me engano. E esse último era de uma banda indie chamada Boy Racer. E o toque final foi ele ter encontrado uma moça que na época tinha 19 anos, chamada Angela Tillett, e que era na época camareira de hotel e nunca tinha cantado profissionalmente. Se bem que ela nem canta muito bem aqui, não exatamente canta, ela mais declama do que canta, mas ficou como vocalista e também a imagem do Death by Chocolate. Isso foi em 2000 que foi arranjado tudo isso. Em 2001 saiu o primeiro álbum do projeto, também titulado Death by Chocolate. Esse aqui. Aqui é a capa dele. E essa é a Angela Tillett. Tá aqui, segurando o guarda-chuva. E aqui tem um zoom dela aqui. Então o que a gente tem aqui nesse álbum? A gente tem referências, como eu falei, dos anos 60, mas tanto musicais quanto cinematográficas e televisivas também, e até literárias. Tem aqui então como referências a segunda canção, chamada Magpie, que era na verdade uma versão de uma abertura de um programa televisivo infantil britânico, lá dos anos 60, e quem cantava era o Steve Winwood, do Traffic. Também ainda temos referências ao filme Harold and Maude, que aqui no Brasil ficou conhecido pelo título Ensina-me a Viver. Tem uma história bem curiosa. Aí a amizade que é feita entre, ou até mais ou menos algo como romance, se bem que é meio estranho, entre um rapaz adolescente, aí perto, acho que uns 18 anos ele já devia ter, que é obcecado por morte, por tudo que se refere à morte. Ele vai em funerais de pessoas que ele nem conhece, inclusive. E num desses funerais de uma pessoa que ele não conhece, ele acaba conhecendo uma senhora aí beirando dos 80 anos, a Maud. Ele é o Harold, ela é a Maud, que é o oposto dele. Ela é apaixonada pela vida, é uma pessoa muito ativa, apesar de estar beirando dos 80 anos, e daí nasce uma amizade. E até meio que um romance também. E desse filme aqui tem 2 canções. Não, tem uma canção desse filme, que é If You Want to Sing Out, Sing Out, uma música composta pelo Cat Stevens, mas a Maud no filme toca essa música no piano pro Harold. E tem aqui uma vinheta que é uma referência a uma pintura da Maud. Ela é pintora também, ela pinta, e um dos quadros dela é chamado Rainbow with a Underneath and an Elephant. Algo completamente sem sentido, mas que é também o título de uma vinheta aqui, de uma cançoneta aqui desse álbum. Ainda temos uma referência a uma série televisiva chamada The Flying Nun, aqui no Brasil ficou conhecida como a Noviça Voadora, que é a canção Who Needs Wings to Fly. E temos aqui também algumas vinhetas referentes a cores. Por exemplo, a que abre o disco aqui é Mustard Yellow, amarelo mostarda, depois tem Sky Blue, azul celeste, Orange, laranja, Olive Green, verde oliva, e Red, vermelho. Temos também aqui 2 covers de músicas dos anos 60. Desculpe. Temos aqui My Friend Jack, com o subtítulo It's Sugar Lumps, da banda britânica Smoke, que fez bastante sucesso na década de 60. E também uma canção bem curiosa, chamada de LS Bumblebee. Foi gravada pela dupla de comediantes Peter Cook e Dudley Moore,
extremamente influente ali no cenário britânico da década de 60. E eles gravaram um single, onde o lado A era essa de Alice Bumblebee, e sabe-se lá por quê, muita gente jurava que essa música foi gravada pelos Beatles, só que disfarçados. Tanto que The Alice Bumblebee aparece em alguns álbuns piratas dos Beatles. Coisas dos anos 60. Então temos aqui uma versão vocal, uma versão instrumental dessa canção, que ficou como um dos clássicos aí do pop psicodélico britânico dos anos 60. E ainda temos outras canções que, apesar de não fazer referência direta aos anos 60, mas tem toda aquela vibe, aquele swing dos anos 60 da Swing in London. Como o caso de Ice Cold Lemonade, como o caso de The Land of Chocolate, onde ela enumera várias marcas de chocolate. E algumas vinhetas, como eu falei, Rainbow with a Underneath and an Elephant, That is Out of Focus, também é uma vinheta. Temos aqui uma música chamada The Salvador Dali's Murder Mystery, que é na verdade uma música instrumental, e no fundo a Angela Tillett narra a biografia do Salvador Dalí, algo bem ao gosto dos anos 60. E também temos aqui uma música chamada A, B and C, onde ela numera as letras do alfabeto, fala A de alguma coisa, B de tanto, C, e por aí vai até a letra Z. Então foi um álbum que é bem simpático, não vai mudar a vida de ninguém, mas ele é bem divertido de ouvir. E o projeto deu tão certo que no ano seguinte, em 2002, foi lançado o segundo álbum do Death by Chocolate. Esse aqui, Zap the World. E aqui a Angela Tillett ganha um destaque na capa aqui. Ela aparece lendo um livro aqui, From England with Love, desculpa, do David Frost e do Anthony Jay. Não conheço esse livro, nunca li, então não posso falar muita coisa dele. Tá aqui, mas ela aparece lendo outros livros aqui que não dá para ver direito. E continuamos aqui com a mesma pegada do primeiro álbum. Por exemplo, temos referências cinematográficas aqui também. Temos duas canções de um filme chamado Smashing Time, de 1967, e que aqui no Brasil ficou conhecido como As Psicodélicas. Olha que título marcante. Que narra as aventuras e principalmente as desventuras de duas amigas do norte da Inglaterra que se mudam para Londres para tentar vencer na vida no ramo musical, principalmente naquele estilo pop psicodélico de Carnaby Street e tudo mais. Aqui desse álbum, desse filme, temos as músicas Day Out e também, qual que é o nome mesmo? When I'm Still Young, se não me engano. E temos aqui também uma continuação da A.B.C., A.B.C. Part 2, que trata de outros assuntos aleatórios também, como A de tal coisa, B de tal e por aí vai. E temos também outras músicas também na mesma pegada Swing in London. Várias vinhetas aqui que dura menos de um minuto, 15, 20 segundos, como é o caso de Bentley Cornish, como é o caso de Bridget Riley também. E temos aqui também uma música que eu gosto bastante, que é Cutouts Girl Scout, que é completamente pop psicodélico daquela década de 60, bem característico. Então também esse par aqui faz uma divertida volta ao tempo aí, mesmo para quem não havia nascido nos anos 60, como era o meu caso. Você ouvindo aqui, você se sente ali em plena Carnaby Street de Londres, ao lado do Austin Powers, digamos assim. Mas depois desses dois discos, acho que eles se cansaram um pouco. E o terceiro álbum, Death by Chocolate, chamado Bric-a-Brac, que eu não tenho aqui, só veio a ser lançado em 2012. Eu nunca ouvi esse álbum, para ser sincero, porque é aquela coisa que piada repetida duas vezes não tem muita graça. Então acho que é o mesmo que ocorre aqui. Na dúvida, fique com esses dois álbuns aqui.
Como eu falei, não vai mudar a vida de ninguém, não é algo espetacular, mas é divertido. Vale bem a pena, quando você está naquela vibe sessentista, você ouvir esses dois álbuns aqui. E lembra a todos vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.